Saúde em Pauta aqui no RDTV. Um grande abraço a você que nos acompanha aqui no canal do Jornal Repórter Diário na internet. Prestação de serviços, 14 de novembro, Dia Mundial do Diabetes, uma doença que atinge um número significativo de pessoas no mundo inteiro. E nós vamos tratar disso aqui, vamos explicar, vamos orientar. Trouxemos para uma conversa bastante importante a doutora Lívia Zimmermann, que é endocrinologista do Hospital e Maternidade, Dr. Cristóvão da Gama, em Santo André. Doutora Lívia, muito obrigado pela gentileza da entrevista e obrigado pela presença. Obrigada pelo convite, Anderson. Muito legal tê-la aqui, viu? Então, antes de começar a entrevista, eu vou te dar um presente, porque assim você já usa para fazer propaganda do dia de hoje. Opa, que legal! Tá aqui é o PIN, olha, que legal! Do Dia Mundial do Diabetes. Que legal, legal. Isso aqui é importante porque é marcante, né, doutora? Isso aqui tem muito a ver com conscientização, né? Lembrar do diabetes. E o diabetes, que é uma doença silenciosa, merece ainda mais atenção. Explica isso pra gente. Então, o diabetes ele é uma doença muito perigosa por conta disso mesmo, né? Ele vai começando devagarzinho, devagarzinho, vai afetando os vasos, principalmente, é o que ele mais afeta, são os vasos do organismo. E aí, quando o organismo vai se adaptando às alterações, você não sente. Quando você se dá conta, já tem grandes complicações, né? Isso mais no diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, que é aquele da criança, que a gente vai, acho que vai definir melhor. Sim, vamos explicar. Né? No diabetes tipo 1, as crianças, elas é uma coisa mais súbita. Então, o diagnóstico ele é feito mais pronto, porque não é tão arrastado como no diabetes tipo 2, não é? As descompensações, as lesões são... As alterações, lesões não, as alterações são muito drásticas e súbitas. Então, o diagnóstico é feito rapidamente. Mas o mais comum é o tipo 2. É o que tem mais, o tipo 2. Número de pessoas, né? Mas dúvida. Então vamos aproveitar já e diferenciar. O que é o tipo 1 e o tipo 2? É bom, assim já começa... né? De forma até didática, eu acho que é importante. Então, para definir diabetes, em primeiro lugar, a gente hoje é definido como qualquer medida durante o dia, ao decorrer do dia, maior que 200. E em jejum acima de 126. Essa é a definição de diabetes hoje. Já existem estudos mostrando que acima de 117 talvez seja o próximo diagnóstico. Tá? Como é feito a determinação desse número, né, desse número mágico? Ele não é tirado do nada. Ele é através de estudos muito longos, que o principal que tem é o KPDS. Esses estudos, eles mostram que a detecção do diabetes só começa a acontecer com complicações. Então, nós queremos fazer esta detecção antes das complicações. Então, quando eles começam a notar que tem alguma complicação quando faz o diagnóstico, ou seja, tarde demais, porque já tem complicação. Então, quando começa a aparecer, que a doença já está num estágio avançado. Ela já está há bastante tempo. Então, o primeiro diagnóstico, há bastante tempo atrás, era feito acima de 140. Né? Aí notaram que quando faziam esse diagnóstico de 140, já existia lesão do diabetes, já existia complicação. Então, já tinha retinopatia, já tinha neuropatia diabética, já tinha complicação. Então, eles foram testando e viram que com 126 não tinha doença ainda. Não tinha doença, não tinha complicação crônica, ainda não tinha. Então, eles puseram esse número. Mas agora, de acordo com a tecnologia, os diagnósticos mais sensíveis já perceberam que talvez com 117 já tenham pacientes que já estejam começando a apresentar alguma complicação. Então, assim, é só para ficar atento que com esse número não é que eu não tenho diabetes. Não se preocupe aí eu estou doente, mas se preocupe em se cuidar se aparecer um número perto desse. Agora, definindo o que é diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Então, o diabetes tipo 1 é aquele que ocorre em pacientes mais jovens, né, normalmente em crianças ou adultos jovens, e é súbito. Então, de repente, a criança começa a perder peso, fazer xixi, começa a fazer urinar na cama, né? Muitas vezes, e bebe água o dia inteiro, né? Então, por que isso acontece? Porque não tem insulina. O que a insulina faz? A insulina ela é uma chavinha. Ela é uma chave que abre a boquinha da célula, tá?
Então, a célula fecha a boca e não deixa nada entrar, só que ela precisa comer. Então, vem a insulina, ela entra lá, entra no buraquinho da fechadura da célula, a célula abre, a glicose sai do sangue e entra dentro da célula. Okay. Tá? Então, assim, que é um mecanismo normal. Teria que funcionar assim. Esse é o mecanismo normal. Você come, o carboidrato chega no seu estômago, se é açúcar, ele já começa, na própria mucosa já começa a ser absorvido, porque açúcar é glicose, é a forma que o organismo armazena não, a forma que o organismo usa é a glicose, então você põe açúcar na boca, põe glicose. Isso. Então é rapidamente absorvida. Aí vai para o estoque do corpo. Já vai para o sangue direto. Vai para o sangue já direto. vai para o sangue direto. Aí quando chega lá, no pâncreas, o pâncreas fala, opa, olha, subiu o nível de açúcar, já libera o alarme, toca a sirene, e o pâncreas começa a liberar a insulina. Tá? E aí, essa insulina corre lá na célula, fala, não pode ficar esse monte de açúcar aqui, não é? Vai lá e entra a fechadura da insulina, a chavinha entra na fechadura, abre a boquinha da célula, a glicose entra e sai da circulação. Deus é perfeito, né? Fez o negócio direito. Então, é assim que funciona. E aí, no diabético tipo 2, o que acontece? Existe uma célula que é um anticorpo criado para te defender, que ele fica maluco. Ele vai lá e destrói a célula que produz essa insulina, que se chama ilhota, né? Ela vai lá, ou célula beta, vai lá e come, destrói. E aí você fica sem célula beta. Uma vez que você fica sem a célula beta, você não vai produzir mais insulina. Não produzindo mais insulina, a sua célula não come. Quem não come, emagrece. Por isso você perde rapidamente peso. E por que tanto xixi? Fica aquele monte de açúcar no sangue, fica concentrado. O sangue, vamos dizer assim, fica grosso, tá? Então, o organismo precisa eliminar aquele excesso de açúcar, porque aquilo está fazendo mal. O que acontece? Você aumenta a diurese, aumenta a urina, por isso aumenta tanto a micção, vai fazer mais xixi e bebe água, para ver se dilui isso daí, né? Quando não tem mais açúcar entrando dentro da célula, o organismo fala, bom, não entra açúcar é porque não tem comida. A pessoa vai ter uma sede maluca para quê? Refrigerante, garapa. Vai lá e... Aí que acontece com a glicemia? Aumenta, não entra na célula. O que o organismo faz? Gente, não tem de onde tirar. Entra em pane, né? Não tem de onde tirar energia para mim, eu preciso de energia. O que eu vou fazer? Vou queimar o quê? Músculo primeiro. Mas peraí, eu não posso queimar tanto músculo, não entra. Queimei o músculo, não entrou glicose. O que eu faço? Vamos queimar gordura. Aí o bicho pega. Porque quando começa a queimar a gordura, libera um negócio chamado corpos cetônicos. Tá? E vai caindo o pH do sangue, você vai ficando azedo, vai ficando ácido. Nossa. Tá? Então é um quadro grave, súbito, que precisa ser tratado rapidamente com insulina, não tem outro remédio, e a insulina só existe injetável. Tá? Agora está começando a insulina inalada. Tá? Então eles injetam insulina e você vai melhorar. Vai ficar bom, mas vai ter que tomar insulina o resto da vida. Para evitar tudo isso, tem que prevenir. O diabetes tipo 1 não dá para prevenir, porque ele é uma reação do organismo. Tá? Então, ele é uma doença autoimune. A pergunta que eu fiz já foi relativa ao 2. Já fiz, exatamente. Então, a diferença do tipo 2 é exatamente essa. Ela é uma doença que vai começando lentamente, geralmente nos obesos, e hoje é o Dia Nacional Mundial da Obesidade. Tá? Então, os gordinhos que se cuidem, porque todos têm mais tendência a ter a dificuldade da insulina a trabalhar. Eu brinco, não é esse o mecanismo, mas é como se entrasse a gordura no buraquinho da fechadura da insulina, onde a insulina tem que entrar. Então, aí o pâncreas, o que faz? Produz muita insulina, até ficar entrando lá. Todas as insulinas batendo no buraquinho da fechadura lá, para ver se entra alguma, abre a portinha da célula para poder entrar a glicose. Aí, depois de liberar muita, aquela entra uma, abre a portinha, a glicose entra, a célula come. Só que a célula come, tem insulina, a célula vai ficando forte, né? Se você come muito, vai engordando e vai entupindo os buraquinhos. Nossa. Então, a gente vai fazendo uma tal de resistência à insulina. E essa resistência, os níveis altos de insulina começam a se colocar em outras fechaduras. E eles entram principalmente na fechadura que produz melanina, que produz cor na pele, tá? Não sabemos por quê, em região de dobra.
Então, acaba aparecendo aquele pescoço escuro, que parece que está sujo, debaixo da axila, debaixo da mama, entre as pernas, aqui na região inguinal, né, entre as coxas, atrás do cotovelo. Conforme quem lembra do Tim Maia vai lembrar que ele era todo preto, né, cheio de coisas, de marcas, né, escuras. Essas marcas escuras eram da resistência à insulina. Ele era diabético, né? Então, tem a ver com a resistência à insulina. Então, esta é a diferença básica entre o tipo 1 e o tipo 2. E aí você tem muita insulina, muitas vezes não é falta. No outro pode estar normal e pode estar até elevado e mesmo assim você tem diabetes. Diabetes tem causa, doutora? O pessoal pega diabetes? Não, eu não transmito diabetes para você. Eu tenho hereditariedade. Tá. Então, você tem tendência ou não a ter diabetes? Sim. Então, se eu tenho familiares diabéticos, eu tenho que me cuidar muito mais. Quem tem diabetes tipo 1 também tem mais facilidade de ter, tá? Mas não é como o diabetes tipo 2, né? Que realmente, se os pais têm, dificilmente você não Então, quando terá. eu falei em prevenção, vamos pensar assim, acho que medir a glicemia seria uma medida importante para a população. Não, né? só, é por isso que existem as campanhas, né? Da campanha de prevenção do diabetes, de detecção do diabetes, é exatamente esta, que é até aqui no dia 14, agora, né? Hoje vai ter a campanha de detecção aqui na associação, né? Na Rua Almeida Garret. Justamente para fazer diagnóstico precoce. Normalmente, quando a gente faz essas campanhas, cerca de 10%, de 7% a 10% a gente acaba fazendo diagnóstico de pessoas que não sabiam que tinham diabetes. Né? Então, temos um número grande projetado de diabéticos. É possível cada dizer? 100, cerca de 7 a 10. Cada 100 pessoas, 7 a 10 ainda estão... É muita gente, hein, doutora? Exatamente, é bastante. Muita gente. Bem, tratamento para o diabetes, a senhora já explicou um pouco, mas quais são as orientações mais importantes para quem, a senhora já falou, tem hereditariedade, tem a questão hereditária importante, quem tem diabético na família, que tipo de medidas importantes devem ser tomadas? Bom, a primeira coisa é dieta, né? Lembrando que o açúcar ele é proibido não é porque... ter carboidrato, porque não pode, é por causa daquilo que eu expliquei. Uma vez que o açúcar entra na circulação, ele entra na forma de glicose, que é a forma que o organismo usa. Então, ele absorve rapidamente, por isso faz pico. E os picos é que são realmente os perigos. Né? Depois, se der tempo, eu posso explicar o porquê do perigo. Tá, né? vamos lá. Aí você tem que fazer a dieta, uma dieta realmente dividida, tem que dividir em 3, de 5 a 6 vezes, de 4 a 6 vezes por dia, com restrição de carboidratos, principalmente os carboidratos simples, que é o açúcar, as farinhas brancas, que dão batata, que sobe muito rápido, né? E os carboidratos dando preferência para carboidratos complexos, né? Que são aqueles de liberação lenta, né? Então, a gente tem que usar mais esses carboidratos, bastante vegetais, né? Aumenta o número de vegetais aí, de tanto crus quanto refogados. Carne pode usar, né? E as proteínas, de um modo geral. Não é proibido comer carne de porco, todo mundo reclama da carne de porco, mas então, não pode via de regra, quem tem diabetes volta do médico falando assim, eu não posso comer nada, o médico não deixa eu comer nada. É porque pão com alguma coisa é mais gostoso, certo? Então a gente pode ter uma dieta saudável. Então, o diabético ele passa a ter uma dieta balanceada e saudável. Só que todo mundo acha gostoso comer errado. Então, esse aqui é o grande problema. E para os diabéticos tipo 1, não tem jeito, ele vai ter que usar insulina, fazer os furinhos no dedo, usar aparelho. Agora existem sensores que capazes de medir várias vezes a glicemia. Esse eu queria salientar, que esses sensores eles são muito bons para mostrar a tendência do diabetes, não o valor absoluto. Então, ele mostra se a glicemia está subindo ou se está descendo. Então, conforme eu vou tomar uma conduta, o que está acontecendo com o meu diabetes? Eu meço lá, vejo está 240, só que eu não sei se está subindo ou se está descendo. Então, se as flechinhas estão para baixo, eu já sei que está descendo. Se as flechinhas estão para cima, eu sei que está subindo. Então, eu espero mais um pouco, faço uma nova medida, muitas vezes preciso furar o dedinho para ter certeza e saber daí se eu vou usar uma insulina ou se eu vou comer mais alguma coisa. Tudo isso tem que estar na rotina. Tudo isso tem que estar na rotina. Então, esse é o diabético tipo 1. Esses aparelhos também podem ser usados pelo diabético tipo 2 e devem ser usados.
Os diabéticos tipo 2, eles têm uma gama de medicamentos diferentes, tanto antigos com preço sendo distribuído na rede pública, como medicamentos novos, muito interessantes, com preço realmente triste de desembolsar. Nossa. Mas muito bons, por outro lado. Diabetes né? tem cura? Por enquanto, não. Tem cura, controle? Não. Tem controle. Né? Existe a cirurgia que eles fazem, que dão um controle melhor, mas essa cirurgia ainda não é definitivamente tida como cura para o diabetes. E o diabetes aparece em uma faixa, o diabetes tipo 2, aparece em uma fase da vida específica, na juventude, hoje na terceira em idade, dia, como é que é isso? Então, é uma doença mais característica depois dos 30 anos, porém, 30 a 35 anos. Porém, com a vida sedentária e os maus hábitos alimentares que a gente tem atualmente, cada vez mais esse diagnóstico tem sido precoce e realmente atingindo até adolescentes, adulto jovem. Né? Então, o estilo de vida em pacientes que já têm a genética para diabetes tem que ser realmente começar na barriga da mãe. Tá? Não, a gente pensa que é brincadeira, mas é sério. Tem que começar na barriga da mãe. A mãe tem que ter cuidados na alimentação durante a gestação e tudo isso, né? Quem tem filho sabe disso, é verdade. Agora, a senhora falou dos picos e eu não quero deixar escapar isso, porque é importante. Eu conheço muita gente que tem diabetes e tem muita preocupação com isso, com os valores altos que podem chegar com a medição da glicose. Então, o que acontece? Por que o diabetes causa tanto estrago? Então. Né? A glicose é uma molécula grande e tem alta afinidade por proteína. Tá? Então, ela vai grudar nas proteínas do seu corpo. Uma vez que praticamente você inteirinho, que não é osso, não é água, é proteína, né? Teu músculo é proteína, tua carne, teus órgãos são todos feitos à base de proteína. Ou seja, ela tem alta afinidade pelo teu sistema todo. Né? Então, ela vai grudar aonde? Ela corre dentro das veias, ela não está dentro da tua carne. Ela está dentro das tuas veias e artérias, está correndo dentro dos vasos. Quando eu vou fazer, não é esta a fisiologia científica, médica, mas para as pessoas entenderem, né, como é grave. Quando eu vou fazer um pudim, eu faço a calda, eu pego o açúcar, coloco dentro da panela e derreto. Quando eu ponho ele seco, se eu virar a panela, cai o açúcar tranquilo. Se eu deixar 37,5 o dia inteiro ali, 3, 4 horas ele vai derreter. Só que na hora de tirar a panela da panela não sai. Aí eu faço uma pergunta. O que o cirurgião vascular usa para secar os vasinhos na perna da mulherada? Para quem não sabe, é glicose. Ou seja, ele seca os vasos. Se você passa com a glicemia de 300, 400 o dia inteiro dentro das tuas veias, dentro do seu sangue, secando todo. Sabe? Exatamente. Tá? Então, o que vai acontecer? A proteína do sangue, que é a hemoglobina, né, chamada de hemoglobina, a glicose vai e gruda nessa hemoglobina. E aí a gente tem um nome, hemoglobina glicada, ou hemoglobina glicosilada, que é como o sangue, essa hemoglobina fica na sua circulação cerca de 2 a 3 meses, você consegue medir essa hemoglobina glicada e saber se o cidadão chega lá e passa a noite inteira sem comer, não jantou, e chega com uma glicemia de 70, você dá meus parabéns para ele, né, achando que ele fez tudo certinho, mas ele tem hemoglobina glicada que está sempre acima de 7. Chega com 9, o valor normal é até 5,5 na pessoa normal, né? E a gente considera um bom controle abaixo de 7 para os pacientes diabéticos. Então, quando chega lá com 8, 9, eu sei que ele fez tudo errado durante esses dois últimos meses. Né? Não tem como esconder. Puxo a orelha dele. Não tem como esconder. A gente brinca que é o exame dedo duro. É verdade. Né? E só que está grudando em todas as outras proteínas. Vai grudar no rim. Então, a gente tem as doenças macrovasculares, as complicações macrovasculares e as microvasculares. Problema no pé, Isto. Né? As macrovasculares são dos vasos grandes. O que eu vou ter no cérebro? Eu vou ter derrame no coração, eu vou ter infarto nas pernas. Nos braços, eu vou ter a trombose. Vai entupir as artérias grandes e você vai ter isso. Tá? Nos vasos fininhos, vai secar. Tá? E aonde eu tenho? Tenho no corpo todo, mas principalmente os que mais se manifestam são no olho. Então, vai
dando a retinopatia diabética, vai secando aqueles vasinhos, rompe o vasinho, faz um novo vaso, aquele vaso é fraco, sangra, dá hemorragia, é uma complicação atrás da outra. Nos nervos eu vou ter a neuropatia diabética, então eu posso ter a autonômica, que é de dentro dos órgãos, aí eu começo a ter arritmias, né? O coração já não responde tão bem como deveria responder, os órgãos já não trabalham também no movimento peristáltico dos órgãos não funciona tão bem, então ele começa a ficar, estou empachado, meu estômago não está fazendo a digestão direito, pode ter ciclos de diarreia e obstipação, esses são os casos mais graves. Na neuropatia periférica atinge os nervos, então não vai ser passando a circulação, o nervo começa a sofrer. O nervo o que é? É um condutor de energia, é um fio condutor de energia. Ele tem uma capinha. Como a gente tira a capinha de um fio de eletricidade, se cair uma gota d'água naquele fio, vai dar curto-circuito, vai dar choque, né? Então você começa a ter aquela sensação de que está uma má circulação na tua perna e começa, vamos dizer assim, a formigar. Então fica aquela pinicação, tá? Que quando você deita e coloca o lençol, piora. Nossa. Via de regra, piora. Então, a dor incomoda muito e o paciente sofre. Tem tratamento para prevenir, tem tratamento não para tratar definitivamente, mas para amenizar o quadro. Bem, mas nós estamos explicando aqui, a senhora está sendo muito didática, isso é importantíssimo, né? Se controlar o diabetes, como a senhora disse, não tem cura, tem controle. Dá para evitar tudo isso? Claro. Esta é a intenção de todo médico chato que fica pegando no pé. E como o paciente não sente nada, esses médicos falam, eu não sinto nada. Só que na hora que começa a sentir, é tarde demais. Tá vendo? Sabe? Já tem a lesão. Ô, doencinha, o diabetes, hein? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que prevenir a lesão. E dá. Por isso é que o médico não é chato. Ele está só te orientando. Mas eu acho que quando a pessoa tem a ideia de que os vasos fininhos secam, tá? E no homem tem ainda a parte genital, né? Que agora é o Novembro Azul. Mas no homem leva à impotência. É verdade. Tá? Porque são vasos fininhos que tem para poder manter a ereção, são os vasos fininhos. Esses vasos fininhos vão secando, encurtam e daí não tem jeito que não vai ter ereção nem com Viagra. Doutora Lívia, olha, muito importante essa sua participação. Tenho certeza que a senhora voltará aqui ao RDTV para novas explicações, orientações. A entrevista de hoje teve como gancho o Dia Mundial do Diabetes, mas não é só no Dia Mundial do Diabetes que o povo deve ficar atento, né? Tem que ficar, como disse a doutora Lívia, permanentemente ligado em tudo que envolve essa doença importante que atinge um número significativo de pessoas. Pode atingir você pode ter diabetes e não sabe, né? Por isso é importante conversar com o seu médico a respeito. Doutora, muito bom recebê-la, obrigado pela gentileza da entrevista, ótimo trabalho a senhora, a toda a equipe do Cristóvão da Gama, obrigada. Uma das unidades de saúde mais tradicionais, mais importantes, não só de Santo André, mas de toda a região. Grande abraço, fique à vontade para o seu destaque final a quem nos assiste. Bom, que fique claro para todos que o dia 14 de novembro agora é o Dia Mundial, e a gente comemora o nosso Novembro Azul, que é o círculo, né, do diabetes, significa Unidos aqui, pelo Diabetes, né, o PIN. Então. Esse pinzinho são nós unidos pelo diabetes, por isso que é um círculo, né? Vocês fiquem atentos, não tenham medo, participem das campanhas que eventualmente são promovidas pelos supermercados, pelos hospitais, pelas associações de diabetes, participem. E sempre lembrando que o Dr. Márcio Cacau, lá do Hospital Cristóvão da Gama, não está presente porque ele foi para eventos no Rio de Janeiro, que ele é da Sociedade Brasileira de Diabetes, então ele está lá. É isso, né? Aqui a gente manda um abraço, figura simpaticíssima, importante também na região. Então, precisando, nós estamos no hospital à disposição e que vocês cuidem bem, se estão levantando à noite para fazer muito xixi, se fugiu do hábito normal de beber água e de fazer xixi, observem se não é só calor, mas se começarem a fazer muito isso com muita frequência, mesmo em dias que não estejam tão quentes, procurem um médico, porque você pode estar diabético. Um abraço a todos. Valeu. Prestação de serviços RDTV aqui no YouTube, nas redes sociais, no Facebook, www.reporterdiario.com.br. Tem outras informações, tem outros vídeos. Obrigado pela audiência. Grande abraço e até a próxima.